Olá, tudo bem? Eu sou a professora Luana Oliveira. Hoje nós iremos falar sobre projetos pedagógicos na educação infantil, focando principalmente nas orientações do currículo da cidade de São Paulo e verificando aí o que ele tem para mostrar para nós. Vamos começar? Primeiramente, é importante já iniciar com a concepção aí do que é ser essa criança ativa e protagonista, né? Então, eu trouxe um trecho aí do currículo da cidade de São Paulo, lá na página 140, que vai falar para nós que lá nos documentos oficiais que nós temos aí, né, que falam sobre educação básica, que falam sobre educação infantil, esses documentos falam para nós e dão muitas pistas do que é ser criança, do que é a infância, do que é o currículo, o que esses documentos propõem para nós, né, como sendo importantes nesse processo de ensino-aprendizagem das crianças. E esses documentos são aí as diretrizes curriculares nacionais, nós temos a LDB, temos que é as leis de diretrizes e bases da educação, BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, orientações curriculares, como as de registro, alimentação, que nós já também falamos aqui no canal, né? Nós temos aí o currículo da cidade de São Paulo, o currículo integrador da infância. Todos esses documentos, eles mostram para nós, né, que a concepção de criança é uma ideia de protagonismo, né, onde a criança ela aprende através das brincadeiras, das relações, das convivências, ela aprende com o outro, ela aprende brincando, fazendo, explorando, convivendo, vendo exemplos, ela tem essa coisa da repetição, a criança ela tem esse instinto, né, de imitar, criar, fantasiar, imaginar, né, muito presente nela, né, então todos esses documentos eles trazem a mesma narrativa do que é ser criança, né, então aí eu até destaquei um ponto que fala que a criança é ativa e protagonista, que aprende ao brincar e a interagir com seus pares, com os adultos e com a cultura. Desse ponto de vista, bebês e crianças em atividade são um foco central do trabalho pedagógico, tendo a narrativa com fio articulador da vida em grupo. E para isso, a escuta, a observação, o compartilhamento e o registro de narrativas por parte do educador e das crianças são imprescindíveis, né? Então, só aí nesse trecho a gente consegue ter uma noção de que essa ideia de criança é uma ideia muito rica, muito ampla e muito interessante para o nosso trabalho pedagógico, né? E cabe sim ao professor, ao educador, ficar de olho, ser mediador dessas situações, né? E dentro dessa concepção, qual é a forma ideal que o educador tem de mediar essas relações, criar conteúdos, espaços, cantinhos e situações exploratórias, e como que ele pode aí apresentar uma sequência de atividades, de propostas para desenvolver diversos tipos de temas. É através dos projetos. E aí, efetivamente, nós entramos aí na ideia de projeto, né, que é o tema de hoje. Lá no currículo, na página 153, ele fala para nós que metodologia de projetos se dá a partir da observação, da escuta atenta, aliadas à garantia de participação das crianças, proposições pedagógicas e tomadas de decisões e ainda a intencionalidade da ação docente. Então, ele vem aí para fazer esse fechamento dizendo que os projetos eles dependem sim da ação da criança, da escuta ativa do docente e das relações que estão acontecendo ali naquele lugar, né, naquele espaço. Então, vamos pensar na seguinte situação, né? Nós temos uma unidade de educação infantil onde no início do ano eu recebo um projeto pronto, montado. É um projeto anual, né? Então, aí eu tenho o projeto anual, que é um tema geral, e aí eu tenho os meses com projetos mensais, né? Porém, na minha turma, digamos aí que eu estou numa turma de berçário, eu estou vendo uma necessidade de trabalhar outra coisa que não é o tema que me deram lá no início do ano, né? Então, o currículo ele vem para falar dessa necessidade dos docentes também terem essa liberdade de observar e fazer a escuta ativa das suas crianças, a fim de que consigam observar as necessidades daquela turma, o que as crianças estão te pedindo, né? Então, por exemplo, eu estou nessa sala de berçário 2 e eu estou vendo que há muitos casos, está havendo muitos casos de mordida, de machucados, as crianças realmente estão com essa questão de forma muito repetitiva, né?
né? Eu já estou ali até, inclusive, perdendo um pouco do controle dessa situação, né? Todo dia uma criança é mordida, é machucada, o que eu posso fazer? Aí entram os projetos paralelos, né? Que são aqueles projetos onde eu faço a escuta ativa da minha criança e observo o que eu tô precisando adicionar na minha rotina e crio um projeto daquilo, né? Você cria um projeto ali de mordidas, você cria um projeto de relações, você cria um projeto de interação, você cria um projeto, né, de convivência para que as crianças entendam e compreendam a importância de não machucar o outro, né, de cuidar, de ter esse afeto, esse carinho. Então percebam que mesmo dentro das unidades mais tradicionais, onde eu tenho um protocolo e um projeto pronto que não pode ser alterado, até nesses espaços eu consigo fazer projetos mediadores ali, projetos que estão fora daquilo que é proposto, mas que na minha turma, olhando a minha turma, sabendo as necessidades daquelas crianças, eu consigo montar aí uma intencionalidade daquilo que eu quero, né, dentro daquele foco específico, né, então é importante essa escuta, né, tem docente que fecha os olhos e realmente não enxerga nada além daquilo que é proposto para si, né, e o ideal, né, que o currículo da cidade nos mostra, nos propõe, é que os projetos sejam projetos que partam, né, desse protagonismo das crianças, né, que não é interessante esses projetos prontos, né, que você recebe já o tema, e caso seja necessário realmente esse projeto, né, esse projetão que você recebe e vai desmembrando mensalmente, se realmente tiver que acontecer esse tipo de projeto, que seja então um projeto dentro de uma ideia de gestão democrática, né? Que é o quê? Quando eu reúno a minha equipe lá no final do ano para pensar aí quais foram as necessidades que nós sentimos esse ano, quais temas seriam interessantes para a gente abordar, né? Quais são as necessidades maiores ali de cada agrupamento, de cada turma, de cada sala, de cada professora, e aí sim a equipe ela se senta, se reúne, debate e cria ali as experiências que serão propostas, né? E tudo com a intenção e com a visão de que tudo pode ser alterado, né? Esse projeto, ele vai entrar ali na carta de intenção do docente, que ele faz ali no início do ano, né, e vai alterando, né, no primeiro semestre, no segundo semestre, vai alterando ao longo do ano. O projeto entra lá, então é importantíssimo, né, ter essa ideia, essa visão mais ampla, né, sobre o assunto, onde de fato eu me coloco numa posição onde eu vou escutar as minhas crianças, vou ver realmente a necessidade e, se for o caso, eu altero quantas vezes for necessário. Lá na página 137 do currículo, ele vai falar que organizar o planejamento em projetos contempla, entre outros, o direito das crianças e dos bebês de explorarem e interagirem nos diferentes grupos, ampliando seus saberes, linguagens e conhecimentos. Assim, estamos sempre considerando e ampliando a curiosidade e o desejo de saber deles, né? Promovendo a participação na elaboração e no acompanhamento do projeto. Então, é importante que o professor coloque o projeto a partir da escuta, mas que também faça a mediação e o acompanhamento, né? Para que também não fuja do foco que tem que fugir, de forma que tenham resultados positivos ou que de fato se encontrem resultados ao final desse projeto. Os docentes participam da seguinte maneira, né? Escolhendo materiais, cuidando ali dos ambientes e outros recursos, né, que serão preparados para de fato colocar esse projeto a funcionar, né? A metodologia dos projetos pode ser trabalhado como sendo da escola, da turma ou de pequenos grupos. E vários projetos ali podem estar sendo desenvolvidos ali com a mesma turma de bebês e crianças, que é aquilo que a gente já falou aqui no início do vídeo, né? Eu tenho um projeto, eu estou trabalhando aquele projeto, digamos lá que é a diversidade cultural, porém eu senti a necessidade de falar sobre a mordida, eu senti a necessidade de falar sobre um outro tema e eu vou desenvolvendo temas e outros temas e outros temas, de forma que eu sempre esteja ali atento a cada movimento que acontece dentro da minha sala de aula. Lá na página 140 também eu coloquei para vocês a cena 33, que diz o seguinte: as crianças de nossa EMEI foram convidadas a participar da proposta de investigação dos espaços externos. De tudo que observaram, o que mais aguçou a curiosidade foi o trabalho das abelhas ao retirar o néctar das flores. As crianças continuaram com um olhar atento e curioso durante todo o ano.
Um dia, notaram que uma abelha estava construindo uma colmeia no parque. Foram tantos questionamentos, pesquisas e descobertas que as crianças decidiram apresentar todos os conhecimentos construídos para as outras turmas, que, por sua vez, compartilharam as descobertas de sua turma com outras, criando uma grande teia de saberes e de conhecimento. Então, olha que interessante, né? Essa cena está lá no currículo da cidade e vale a pena a leitura. Abaixo da cena tem mais explicações super interessantes que falam aí sobre o olho, essa importância, né, desse olhar atento do docente, principalmente aquilo que as crianças pedem. Aí também entra a importância dos cantinhos, que nós falamos tanto na educação infantil. Inclusive aqui tem um vídeo que fala aí sobre a importância dos cantinhos, como que se constrói, quais materiais nós podemos utilizar para a realização dos cantinhos. E aqui, nesse trecho do currículo da cidade, lá na página 133, ele deixa isso bem claro, né? A importância do protagonismo do docente também, de forma que ele saiba construir espaços motivadores, exploratórios, saiba fazer uma distribuição de material correta, adequada, dentro dos temas, né? Que o professor saiba criar situações chaves e de conflitos que podem ali colocar a criança para pensar, para imaginar, para fantasiar, e tudo isso dentro daquilo que ele pretende alcançar ali dos projetos. Então é interessante como essas relações entre docente e criança se constroem, né? Os dois o tempo todo estão ali fazendo descobertas e levantamentos juntos, né? O professor, ele não sabe o que vai sair dali. Digamos que ele cria um espaço, né? Ele tá ali nessa necessidade de fazer um projeto sobre abelhas e ele vai preparar todo um espaço ali, um cantinho sobre esse tema, né? Para trabalhar com as crianças. Nem ele sabe o que vai sair disso. Ele tem hipóteses do que pode acontecer, né? Então, o docente, ele imagina o que pode acontecer, tanto é que ele tem uma intenção daquilo que ele pretende alcançar, mas ao longo do caminho, quando você coloca essas crianças nesses espaços, que você para pensar o que de fato vai acontecer, você vai observar, você vai ver, e muitas coisas fogem daquilo que nós estávamos esperando, né, de início. Muitas coisas fogem, outros questionamentos surgem, as crianças, elas têm uma forma interessante, né, de questionar o mundo, né, tudo para eles é novo, é rico, é genial, é imenso, é enorme, né, e muitas vezes não é aquilo que nós, enquanto adultos, vemos, né, então, nós temos uma ideia, né, do que pode acontecer, mas de fato a gente não sabe o produto final, isso a gente vai ver realmente na prática. É importante que o educador realmente faça registros disso, né, para dar contexto ao seu projeto. Então, seja registro em forma de fotos, de vídeos, de pinturas, de desenho, mas é importante que aconteça o registro. E tudo isso, gente, nós iremos pegar e essas anotações, essas fotos, essas vivências que nós tivemos, nós vamos pegar todas essas informações e vamos colocar no nosso diário de bordo, nossos relatórios descritivos, nas nossas cartas de intenções, porque, afinal de contas, são essas experiências que dão sentido a toda a documentação pedagógica. Lá na página 127, eu coloquei aqui para vocês a cena 29, que fala o seguinte: as famílias irresponsáveis das crianças do Infantil 1 mostravam-se descontentes com a acolhida das crianças da entrada da EMEI, uma vez que elas não eram permitidas ali a ter acesso à escola, né? Diferentemente do que acontecia no 6. O questionamento realizado durante as reuniões com as famílias irresponsáveis e a escuta atenta da equipe escolar fizeram com que se buscassem alternativas, dando origem ao projeto Manhã Brincante. Este projeto foi incorporado à rotina pedagógica como tempo de acolhimento e de integração entre a escola e a família responsáveis, por meio de ações lúdicas. No pátio interno, quando as crianças e suas famílias chegavam à escola, escolhem livremente os materiais com os quais desejam brincar, assim como podem conversar com as professoras. Então, vejam. Esses projetos que nós estamos falando aqui de escuta, né, que a gente realmente parte daquilo que as crianças nos apresentam, eles também têm que ser projetos voltados à escola como um todo, né? Então, quando nós falamos na escola como um todo, nós também envolvemos as famílias e os responsáveis. Então, aqui a gente pode observar um descontentamento da família e a observação atenta dessa escola para saber como que poderia melhorar. E aí se cria um projeto paralelo, né, que aí no caso seria a Manhã Brincante,
onde já na recepção das crianças, nós temos ali um momento, uma vez na semana, né, onde os pais podem entrar na unidade, entregar a criança ali para a professora, conversar uns minutinhos, pegar uns brinquedos, brincar junto e seguir para sua rotina normal. Então aí você acolhe essas famílias, você acolhe essas crianças e você dá voz e visibilidade para os desejos que estão sendo apresentados para você. Lá no currículo, na página 115, ele vai falar aí sobre esses processos de criação, né, de projetos e o que nós, enquanto educadores, enquanto gestão, enquanto escola, devemos ficar atento e pensar antes de fazer qualquer projeto. Poderá registrar os argumentos das crianças, seus raciocínios, as formas como abordam o tema, como se organizam os grupos, né, para atividade, observar a linguagem oral e a convivência, as movimentações culturais e sociais que acontecem ali ao longo dos projetos, fazer um levantamento dos conhecimentos prévios, então que minha turma já sabe o que eu pretendo alcançar, né, depois desse projeto, um levantamento das ações artísticas e criativas, interações com os pares, espaços e tempos, construir um roteiro indicando como surgiu a ideia do projeto, como as crianças reagiram, o que elas já sabiam sobre o tema, como foi se estruturando o projeto, que atividades foram sugeridas a partir da leitura dos livros, né? E quais crianças se engajaram em cada atividade, né? Que registros foram feitos e por aí vai. Além de tudo isso, quais os produtos desse projeto? O que decidiram fazer com esses produtos e se houve desdobramento, ou seja, se surgiram propostas de continuar com esse ou com outro projeto. Ao professor pode ser preenchido o roteiro junto com as crianças, né, para se conhecerem e visualizarem as etapas e estratégias para o desenvolvimento do conhecimento. E pode também registrar as interações envolvidas nesse grande projeto, assim com quem trabalha em cada etapa. A roteiro pode servir de inspiração para a organização de outros projetos da turma ou de grupos de crianças, demonstrando visivelmente os caminhos possíveis que cada criança pode seguir e se orientar para o desenvolvimento da investigação, tema de interesse do grupo, tá? Então, tudo isso precisa ser observado antes de montar qualquer projeto, antes de pensar nesses projetos e ao longo, né, do desdobramento aí desses projetos, tá? É importante que o docente ele considere as aprendizagens ali do bebê mais voltadas à investigação sensorial, às ações corporais, né, de motricidade, a construção ali de interação e desenvolvimento das linguagens, do equilíbrio, dos jogos simbólicos, né, da questão de fato aí corporal, né, de desenvolvimento do ser e do indivíduo. Então, diversos projetos podem ser colocados desses berçários nessas salas de bebê, a fim de que você trabalhe todas essas questões, né? Então, é extremamente importante aí estar atento a tudo que acontece, né, dentro dessas salas, lembrando sempre que o bebê, ele é protagonista, sim. E os projetos, gente, eles não devem ser feitos apenas com as linguagens aí, né, de imagens, desenhos e textos, não, né, no sentido ali do bebê em si, é possível trabalhar na perspectiva ali de diversas contações, né, de diversas situações, chaves, né, principalmente criando relações ali de interação entre o docente, né, entre o bebê, para que se sinta acolhido, abraçado, protegido. E aí nós chegamos num ponto crucial, né? Nós temos a péssima mania de achar que bebê fala, não anda, não consegue fazer as atividades sozinho. Meu Deus, como que eu vou prosseguir com essa criança? Então, aqui eu trouxe para vocês a cena 35, que mostra uma abordagem de projeto para bebê que é muito interessante. Então, vamos lá. Um grupo de bebês na faixa etária de 1 a 2 anos iniciava o ano letivo e ainda mostrava algumas dificuldades de se separar de seus responsáveis, chorando, pedindo o colo da professora, chamando pelo pai, pela mãe ou responsável. Atenta ao que se passava ali na sala, né? A professora pensou em um projeto intitulado Onde está a minha família e responsável quando eu estou no SEI, né? E é muito legal esse projeto. A ideia era apoiar os bebês em seus processos de transição de família para o SEI, para que eles superassem essa separação.
Iniciando esse trabalho, ela solicitou às famílias e responsáveis fotos que retratassem o que faziam nos momentos em que os bebês estavam na unidade escolar, né? Com essas fotos e materiais, montou um mural, qual, seguidamente, os bebês apontavam para os pais ou responsáveis e isso se repetia ao longo do dia, ora incentivando pela professora e ora incentivado pela professora e ora de forma espontânea. Paralelamente, a professora convidou os familiares a contarem ao grupo no que trabalhavam e o que faziam. E as famílias responsáveis foram contar sobre, né? Ali no currículo, lá na página 145, ele vai aí, uma cena longa, né? Então eu trouxe de fato aí um textinho, um pedacinho, né, dessa cena, mas é extremamente interessante esse olhar. Percebam, eu estou falando de uma turma de berçário, né? Que muitas vezes a gente acha que a criança tá chorando, né? Mas o que eu, enquanto educador, posso fazer para dar contexto àquilo, né? Para trazer contexto naquelas cenas, naquelas situações chaves de conflitos que estão acontecendo. Então vejam que interessante, houve uma escuta atenta do docente e imediatamente ele convidou a família a participar desses espaços, né? Então aí nós estamos falando de família e escola dentro de um mesmo pensamento, dentro de uma mesma linha de raciocínio, que é trazer o bem-estar e a segurança, né, para as crianças, de forma que elas se sentissem acolhidas dentro daqueles espaços. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Nós focamos aí nessa ideia de projeto, de metodologia de projeto, principalmente focado no currículo da cidade de São Paulo, né? Muito já se falou aí sobre projeto, nós temos diversos vídeos na internet, diversos conteúdos que falam sobre projeto, que aí sim ensina você a montar um projeto, né? E nesse vídeo eu quis trazer de fato o que o currículo nos fala como projeto, qual a participação das crianças nesse projeto, né? Qual a concepção da família, da escola, dos docentes dentro desses processos, tá? Eu espero que tenha contribuído. Um abraço e até a próxima.